Oi, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar sobre a história de Moisés. Eu vou dar continuidade à história de Moisés. Nós paramos nas pragas. Bem, vamos iniciar o vídeo falando sobre a primeira praga, que chama-se as águas corrompidas. Deus mandou Moisés ir ao encontro do faraó juntamente com Arão, irmão de Moisés, e depois Deus disse para Moisés dizer para Arão para ele pegar a vara e levantá-lo sobre as águas do rio Nilo. E assim foi feito. Arão levantou as mãos sobre as águas do rio Nilo e as mesmas se tornaram sangue. E até os peixes morreram. E os egípcios tinham um nojo insuportável de tomar essa água. Eles, quem que vai querer beber sangue, né? Com gosto de peixe morto ainda mais. Bem, 7 dias depois, Deus mandou Moisés ao encontro do faraó, juntamente com Arão, Deus falou para Moisés falar para o faraó assim, que se ele não libertasse os hebreus, milhares de rãs iam infestar todo o Egito. E assim foi feito. O faraó não deixou os hebreus irem e milhares de rãs invadiram todo o Egito. E o faraó, vendo isso, mandou chamar Arão e Moisés e disse para eles que se eles afastassem essa rã dele do povo dele, ele iria libertar os hebreus. Bem, Moisés invocou Deus e falou com ele a respeito das rãs. Então, Deus atendeu ao pedido de Moisés e todas as rãs morreram e o país todo ficou infeccionado com isso. Mas o faraó, vendo que finalmente tinha descanso, ele endureceu o coração dele e não libertou os hebreus. Depois Deus disse para Moisés para ele dizer para Arão para ele pegar a vara e bater na terra. Assim foi feito. Arão pegou a vara e bateu na terra e toda a poeira da terra se transformou em mosquitos que infestaram todo o Egito. Os mágicos tentaram produzir mosquitos. Nota, eles conseguiram transformar as águas do rio Nilo em sangue também conseguiram produzir sapos. E os mágicos tentaram produzir mosquitos para provar que Moisés era uma farsa, mas eles não conseguiram. Então os mágicos foram contra o faraó e disseram: isso é o dedo de Deus. Depois o Senhor disse para Moisés para ele ir ao encontro do faraó. Dizer para ele que se ele não deixasse se ele não libertasse os hebreus, um enxame de moscas infestaria todo o Egito. E assim foi feito. O faraó não ouviu Moisés, é que ele não ligou, ok? O faraó não ouviu Moisés nem Arão, e um enxame de mosquitos invadiu todo o Egito. E o faraó, vendo isso, mandou chamar Moisés e Arão e disse para eles: olha, vocês podem fazer o culto, vocês podem prestar sacrifícios ao seu Senhor, mas dentro do país. Então Moisés respondeu: mas os nossos sacrifícios ao Senhor seriam uma maluquice. Seria uma loucura perante os egípcios e eles iriam nos apedrejar.
Tanto que Deus mandou irmos ao deserto a 3 dias de caminho. Então o faraó respondeu: podem ir ao deserto, mas não vão muito longe. Então Moisés respondeu: quando eu sair da tua casa, amanhã as moscas se afastarão de tu e de teu povo. Mas pare de tentar nos enganar. E assim foi feito. As moscas, todas as moscas que invadiram o Egito, se afastaram do faraó de seu povo. Depois, Deus disse para Moisés para ele ir ao encontro do faraó. E dizer para ele que se ele não deixasse os hebreus partirem, todos os animais egípcios morreriam, menos os animais dos hebreus, para separar o povo dele, o povo de Deus, e o povo egípcio. E assim foi feito. Todos os animais egípcios morreram, menos os animais dos hebreus. Depois, o Senhor disse para Moisés e Arão para ele pegar cinzas e jogá-las no céu diante do faraó. E assim foi feito. Moisés e Arão pegaram cinzas e jogaram para o céu diante do faraó. E as cinzas se tornaram uma poeira que cobriram todos os homens e animais egípcios. Pelo menos eu acho. E as pessoas, animais que foram cobridas por essa fumaça, ficaram cheios de úlceras, de tumores. Mas mesmo assim o faraó não deixou os hebreus partirem. E o coração dele endureceu. Bem, depois Deus mandou Moisés ao encontro do faraó e dizer para ele que se ele não libertasse os hebreus, uma chuva de pedras cairia no Egito, uma chuva de pedras tão violenta como o Egito nunca viu antes, até se tornar uma nação. E todos os escravos, todos os animais, todas as pessoas que estivessem fora de suas casas seriam atingidas pela chuva de pedra. E assim foi feito. O faraó não ouviu Moisés nem Arão, e uma chuva de pedras muito violenta caiu no Egito. E olha, não caíram só pedras, foram pedras misturadas com fogo, para você ver como violento foi. Mas mesmo assim, o faraó endureceu seu coração e não libertou os hebreus. Olha, vamos dar uma salva de palmas para a pessoa mais ignorante do mundo. Palmas para ele. Palmas para ele. Agora chega, pode parar. Pode parar que nós temos que voltar para o vídeo. Depois o Senhor disse para Moisés para ele ir ao encontro do faraó, para ele ir ao encontro do faraó e dizer para ele que se ele não libertasse os hebreus, milhares de gafanhotos trazidos pelo vento iriam infestar todo o Egito, iriam comer todas as plantações restantes que a chuva de granitos, que a chuva de pedras não atingiam. Assim foi feito. O faraó não ouviu Moisés nem Arão, e milhares de gafanhotos invadiram todo o Egito. Não deixaram sequer nenhuma planta para contar a história. Bem, depois
Depois, Deus disse para Moisés para ele ir ao encontro do faraó e dizer que se ele não der, que se o faraó não libertasse os hebreus, trevas iriam cobrir todo o Egito, menos a cidade de Gesem, para distinguir, para separar os egípcios e o povo de Deus. Olha, e pelo menos eu acho que os israelitas, os hebreus, não foram atingidos por nenhuma das pragas, não sofreram com nenhuma delas. Para mostrar como é que Deus é fiel e como ele é poderoso também. Trevas vieram sobre o Egito e o Egito passou um tempinho aí com trevas, menos a cidade de Gesem. Depois chegou pelo menos, que eu acho que foi uma das pragas bem horríveis, e que, olha, Deus não teve culpa disso. Deus realmente não queria fazer isso, mas o faraó obrigou ele a fazer isso. Que é quando o anjo da morte, anjos passam para matar todos os filhos primogênitos, ou seja, todos os filhos mais novos, de quem? Ei, gente, desculpa, correção, primogênito na verdade não quer dizer mais novo, é porque eu me confundi, quer dizer o primeiro filho, ou seja, o mais velho, se tiver mais de um filho. Ou seja, o anjo da morte ia passar nas casas e iria matar os filhos primogênitos, ou seja, os primeiros filhos nascidos, os mais velhos, mas eles só iriam passar nas casas de quem não pegasse o sangue do cordeiro e passasse na porta. Que foi o que Moisés disse. Moisés disse para matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro na porta. Ou o anjo da morte ia passar e matar o filho primogênito. Os egípcios, nenhum egípcio colocou o sangue na porta e infelizmente todos os filhos primogênitos de egípcios morreram. E o faraó, depois vendo isso, né, ele finalmente deixou os hebreus partirem. Porque, meu Deus, veio as águas do rio Nilo se tornaram sangue, vieram vários sapos, mosquitos, moscas, os galos, os animais morreram, vieram úlceras, tumores, vieram uma chuva de meteoros, veio gafanhotos, trevas e a morte do filho. Só quando o filho dele morreu que ele deixou o povo ir. Ô, Pro, o que você tem na cabeça? Eu não vou nem dizer que você tem um parafuso solto, eu vou dizer que você não tem nenhum parafuso. E amigo, olha, eu sinto muito pelo seu filho mais caro. Você basicamente obrigou a Deus matar o seu filho. Deus não queria fazer isso, mas você obrigou ele. E infelizmente eu vou ter que parar por aqui. Porque pode parecer que as pragas são pequenas, mas na verdade são textos bem grandes que necessitam de estudo bem grande também para resumir. Porque eu tive que ler todos aqueles textos, estudar e depois resumir. Porque, assim, eu tinha resumido já, só que não ficou resumido muito bom. Eu teve que resumir um pouco na última hora, e ficou um pouco difícil. Mas olha, o próximo vídeo vai ser a parte final. Nossa, deu um trabalhão fazer esse vídeo. Então, gente, se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, deixa o like também, porque dá um trabalho do caramba fazer esses vídeos. E eu gosto muito, né? Porque depois traz uma satisfação muito grande. Se você tem a oportunidade de fazer vídeos assim como eu, gente, faz. Vocês não precisam falar sobre esses assuntos grandes, não. É claro que Deus não vai te obrigar, mas é muito satisfatório. Eu sei que vai ter, tipo, algumas
dificuldades, tipo preguiça, você vai ficar desanimado, mas é só você rezar, cara. Só rezar, tenta sempre, porque nos primeiros vídeos que eu fazia era, olha, fazia muitas e muitas tentativas. Aí depois fazia só de primeira. Como esse daqui foi de segunda. Foi de segunda esse vídeo aqui, cara. Olha, tentem bastante que vocês vão conseguir. É muito satisfatório fazer um canal desses, fazer vídeo sobre isso. E olha, vale a pena. Deixa o like se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E é claro, se vocês quiserem que eu fale sobre algum algum assunto específico, quando eu terminar a história de Moisés, é só vocês irem lá nos comentários e comentarem o que vocês querem que eu fale. Bem, espero que vocês tenham gostado, né? Porque eu trabalho. Chega até aqui. Bem, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tenham um dia abençoado. Falou!